Olá, pessoal. Tudo bem? Estamos aqui para o 6º episódio do podcast Educação Movimento do Semerge. Então, já tivemos 5 episódios com ilustres convidados e hoje, ainda mais ilustres convidados. Temos aqui para debater sobre os rumos atuais das políticas educacionais, das políticas públicas educacionais dentro do Brasil, nesse contexto atual, um contexto muito efervescente de ideias, de possibilidades e de desafios e oportunidades. Temos aqui a professora Beth Guedes. Bem-vinda. Obrigada, Max. Obrigada, Semerge. Uma honra estar aqui com vocês, principalmente com o meu irmão querido, que eu já anuncio, Rui Otávio. O professor Rui Otávio é uma grande figura. Professora Beth, muito obrigado por ter aceito o convite conosco. Professor Rui Otávio. É um prazer estar aqui, uma satisfação, né? Ao lado de Beth Guedes, uma irmã querida também, e podendo participar desse momento do Semerge, em que se aproxima cada vez mais, né, das instituições de ensino superior, principalmente, é claro, do estado do Rio de Janeiro, mas também com uma influência significativa já no cenário brasileiro, né? Com a participação da nossa presidente, a Cláudia Romano, e esse conjunto da Direx, né, do nosso Semerge, que é muito significativo, porque representam diversas correntes da educação superior particular nesse país, né? Então isso é gostoso. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui participando junto com vocês. Ótimo, professor Rui. Ainda bem que alguém fez uma introdução boa, né? Eu só falei oi e fui para frente, né? Mas é ótimo. Sim, o professor Rui colocou aqui, quando nomeou a Direx, né? E temos aqui 2 membros da Direx, 2 vice-presidentes do Semerge. O professor Rui Otávio foi durante muito tempo presidente do Semerge. E quando a gente fala dessa diversidade, as políticas públicas que nós vamos tratar aqui são um conjunto de planos, diretrizes, ações, né, planejamentos que convergem para trabalhar com uma diversidade de atores, né? Atores que representam o setor público, o setor privado. E é o tema nosso aqui dessa conversa, como é que podemos tratar e imaginar essa conexão das políticas públicas com as nossas instituições de ensino privadas, as nossas associações. Professora Beth. Políticas públicas são inclusão e equidade. Não importa em que aspecto que você esteja falando. Eu acho que elas são muito importantes, não só do ponto de vista de trazer os alunos, de recolher essas pessoas que estão fora da rede de ensino, que estão perdidas, sem a oportunidade do conhecimento, né, como também apoiar principalmente as pequenas instituições de ensino, que são aquelas que não fazem parte de grupos consolidadores e que necessitam de políticas públicas para manter o seu caixa em dia, para poder ter a concessão de bolsas em troca de dívidas, a questão do ProUni, a questão do FIES. Então, esse governo é um governo muito pródigo em políticas públicas. Algumas a gente pode concordar, outras não, mas sem esse compromisso com a sociedade, a educação não avança. Não é isso, Rui? Eu vejo assim, devido ao longo tempo em que eu atuo no ensino superior, né? São 40 anos de vida acadêmica, sempre foi minha paixão ser professor, né? E dedicado à gestão universitária. Mas eu vejo sempre, Beth, com muita preocupação essa forma de aproximação entre o efeito regulatório que vem do governo, né? E a nossa realidade o pessoal chama de chão de fábrica, né? Que é a realidade da sala de aula, do contato educacional. E ela citou muito bem, nós temos a grande maioria de instituições pequenas, que enfrentam dificuldades muito grandes, não só com o aspecto da inclusão, de colaborar com a inclusão, mas da sua própria subsistência, sobrevivência. Então, eu vejo assim com muita preocupação, porque eu gostaria de ver, e já temos conversado sobre isso, né? Uma interlocução maior, com mais proximidade entre o efeito regulatório e a realidade que a gente vive na instituição de ensino, né? Não sei se a Beth concorda comigo, mas ela vive uma realidade que é impressionante aí em diversas áreas de atuação, né? E essa é a minha visão, né? De que eu gostaria de ter mais proximidade, mais vivência com a realidade do dia a dia da instituição, principalmente as pequenas. As pequenas. Concordo com você, Rui. Temos conversado isso com o MEC, você algumas vezes, eu outros atores também, que nós precisamos ter um marco regulatório específico para as pequenas instituições de ensino. Não para dar a elas privilégio, mas para dar a elas a possibilidade de sobreviver. Então, eu posso estimular um conjunto de pequenos mantenedores a se reunirem em redes de verdade
em regiões que a gente pode definir censitariamente, economicamente, do ponto de vista de renda, não importa, mas eu posso incentivar que essas instituições possam compartilhar CAPEX, possam compartilhar professores, possam compartilhar todos os recursos que fazem com que as as grandes redes de ensino consigam liberar a caixa, que é como? Recua o back-office e deixa na ponta a atividade acadêmica. Então eu posso também tentar recuar esse back-office, botar essas pequenas empresas para trabalharem juntas e principalmente amarrando com elas os arranjos produtivos locais do Ministério da Indústria e do Comércio. Que vai fazer o quê? Uma rede, ela não consegue ser específica. Um pequeno mantenedor consegue ser específico. E se eu faço atividades econômicas voltadas para aquele arranjo produtivo, eu retenho mão de obra, formo pessoas que vão trabalhar naquela cadeia produtiva local e ajudo as pequenas a se desenvolverem. O que você acha, Rui? Eu acho que esse é o caminho, né? E é bom que se deixe claro aqui que nós não somos contrários às grandes instituições de ensino, não. Pelo amor de Deus, não Elas têm um papel altamente significativo, né? Fundamental e com contribuições valiosíssimas, né? Só que a nossa realidade brasileira não é a das grandes, que são poucas, mas é uma realidade que o grande número está realmente com as pequenas instituições, né? A grande maioria delas não chega a 2.000 alunos no seu total, né? E após pandemia nós tivemos aí uma transformação muito grande, né? Felizmente com a ajuda da tecnologia nós fomos suplantando muito essas coisas, mas há um gap aí que eu chamo assim que vou me estender só um pouquinho, Beth, aqui, depois você complementa. Fique à vontade, eu quase não falo. A necessidade que eu vejo de o que nós chamamos de academia, que é o nosso trabalho como dirigentes de instituições de ensino, professores de sala de aula, com o governo, né? Com o seu efeito regulatório, porque essa é a realidade do Brasil, né? Também com o mundo do trabalho. Eu sinto muita falta de diálogo entre as instituições de ensino e os empresários. O que é que eles estão vendo, o que é que eles estão precisando, como é que nós podemos juntos preencher essa necessidade que existe na realidade do mercado. Como também vejo em relação aos conselhos profissionais, nós temos que respeitá-los, né? Eu digo isso porque já fui presidente também do Conselho Federal de Administração durante alguns anos, e a dificuldade de aproximação, nós não temos interesses diversos. O que falta, no meu entender, é diálogo. Chamamos para sentar na mesa, então não pode o conselho profissional intervir na academia. Mas também não pode a academia ignorar o conselho profissional, porque ele existe para fiscalizar o exercício da profissão. E nisso ele tem que ser bom. E nós atuamos no ensino. Para quê? A qualidade do ensino seja boa, né? E que possa trazer como resultado a contribuição para a sociedade. Também vejo aí uma relação muito grande com os sindicatos. E eu sou muito feliz aqui porque, no caso, o SEMERGE, né, é uma entidade sindical, né, vinculada à COFENEM, que é a Confederação dos Sindicatos de Educação de todo o Brasil. E com isso a gente pode, no caso do SEBRAE aqui, trazer uma maneira de, não só em relações trabalhistas, mas também numa contribuição de diálogo naquilo que eu vejo como um dirigente sindical e aquilo que a academia vê como um dirigente de instituição. Trabalho, emprego, desenvolvimento econômico, desenvolvimento social. Tá? Tudo isso, entendeu? Então é como eu vejo, e a Beth pode complementar aí, mas a necessidade desse diálogo. Eu concordo com o Rui e acho que o grande problema nosso também é a completa desconexão entre os projetos de educação e os projetos de país. Você não pode descolar a sua atividade educacional do que é a sua projeção de futuro para o país onde você está vivendo. Como é que a Coreia fez? A Coreia planejou, nós vamos botar todo mundo para estudar. É o seu contexto, né? Você entende? Aí a China falou, não, nós vamos explorar esse tipo de conhecimento e nós vamos concentrar alunos nessa área. Aqui o Ministério da Fazenda só passa na porta do MEC para, sei lá, jogar papel na calçada, porque não tem carreira, não tem orientação, ninguém vai lá dizer nada para nós. Então termina que cada escola oferece o que acha que deve oferecer, os alunos estudam o que eles acham que eles devem estudar
e o futuro fica desenhado aí para aqueles países que estão, de fato, direcionando a sua atividade educacional para o futuro da economia. São cadeias produtivas globais todas conectadas, né? E a gente formando contador, mal formados, né? Contador, pedagogo, advogado, quando o mundo pede gente de tecnologia, médicos, inteligência artificial, nós estamos ainda olhando para o passado. Engenheiros não temos, né? Engenheiros não temos e não teremos, porque nós não temos matemática. É. Se os nossos alunos... Eu estava lendo outro dia o Saresp, outro dia não, 2 anos atrás, o Saresp, que é o principal estado do Brasil, São Paulo. O aluno que se forma no ensino médio em São Paulo não sabe resolver uma equação de 2º grau e não consegue ler um texto curto com compreensão. Desculpa, vamos todos para a praia, porque não tem mais nada para fazer aqui, né? Vamos fechar a lojinha. Como é que você vai fazer curso de engenharia se o cara toma bomba ali logo no primeiro, mate 1, para. Física 1, para. Por quê? Não é porque também as escolas de educação básica são ruins. É porque o Brasil é ruim na matéria de tratar suas crianças. Então, aquelas crianças, as nossas, que desde a primeira infância, nas nossas barriguinhas, estão sendo estimuladas, se alimentam bem, tem um pai que lê o livro para ela, etc., a grande massa das nossas crianças vive em condições insalubres, com mães solos, que saem de cedinho, que são faxineiras e voltam à noite. Essas crianças não têm equipamento mental. Aí cai na rede pública, onde o professor também não tem muito equipamento mental. O que sobra para nós? Né? Então, eu até queria, agora quem vai se estender sou eu rapidamente, só um pouquinho. Não, eu até queria dizer para vocês que, assim, voltando para as grandes redes, hoje, sem as grandes redes de ensino, nós não estaríamos em todos os locais do Brasil que nós estamos. A inclusão... Existem locais onde só uma grande rede pode ir. E existe uma missão que as grandes redes estão tomando para si, que é a de formação de professores. Nós precisamos formar uma nova geração de professores. Para alunos que vão trabalhar daqui a 80 anos. Os alunos que estão nascendo hoje serão treinados para trabalhar daqui a 80 anos. Eu não sei nem o que vai acontecer daqui a 3. Imagina preparar o cara para daqui a 80. Então, eu acho que a valorização do poder de penetração que as grandes redes de ensino têm e a valorização da formação de professores que a Prova Nacional Docente vai nos ajudar a fazer agora, é importantíssimo para redesenhar o futuro do Brasil. E ali já tem uma conexão de política pública, né? Já tem um ENARD se associando ao PND com uma proposta possível, né? Isso. De um ajuste, mas não é suficiente. Ali você está preenchendo vaga, o PND está preenchendo vaga, né? Mas a adaptação, na verdade, do currículo das licenciaturas, das metodologias utilizadas. Então, o pensamento computacional, por exemplo, ele está descrito lá na BNCC, mas em que ponto os professores estão sendo habilitados a trabalharem com pensamento computacional? Não estou dizendo curso de computação, é o pensamento computacional mesmo, né? Que a gente vê aí dos ditos antigos tigres asiáticos, todos eles estão desde das criancinhas, desde dos 6 anos de idade, já trabalhando com inteligência artificial. Não para substituir, mas a visão de que deve ser o quê? Um parceiro, né? Isso. Um companheiro ali um companheiro de aprendizado. Você veja, Max, o que hoje nós chamamos de ENAD, né? Ele começou lá no governo Fernando Henrique, né? Paulo Renato assumiu o Ministério da Educação, eu presidia na época o Conselho Federal de Administração e a ANGRAD também, que é a Associação Acadêmica, e ele nos chamou para fazer uma parceria naquilo que se chamava o Provão, né? Vulgarmente, né? Era o Provão, mas era o Exame Nacional de Curso. E ali começou, no meu entender, um momento de inflexão muito significativo para a história que nós temos hoje. Porque foi ali também que começou a expansão. Nós saímos de um número reduzido de instituições de ensino superior para o que nós temos hoje, que é um leque muito grande, que ocupa o Brasil inteiro, e a Beth citou muito bem agora, graças a essas redes grandes, né, que investiram na educação, e eu chamo que são educadores, porque estão preocupados em levar para o Brasil todo, nos mais diversos rincões desse país, a educação superior. E aí eu também fico pensando no seguinte, essa qualidade que nós estamos buscando já há muitos anos, ela é um pouco etérea. Porque definir qualidade é um negócio complicado. Eu ia perguntar até para você sobre qualidade, mas já é bom que você já trouxe. É uma coisa assim, difícil da gente... O que é qualidade para um município lá no interior do norte do país? O que é qualidade para um município no interior do sul do país? E no sudeste, e no centro-oeste, assim por diante. Então, é claro que
o que nós queremos é que haja uma formação compatível com a realidade brasileira. Isso foi dito aqui agora há pouco, né? A realidade brasileira exige que nós estejamos sintonizados com essa realidade. Então, eu vejo assim, quando eu digo que eu vejo com preocupação as políticas públicas, né? Porque eu não as vejo como resultado de um diálogo. E eu investiria muito nesse diálogo com essas diversas frentes que atuam no cenário da educação superior no Brasil. Se nós olharmos hoje os 10 milhões de alunos que nós temos, arredondando, não é isso? 10 milhões? Quantos por cento estão no ensino superior público? 25%, acho que é isso. Diminuiu. É 20%. É 20%. 20%. Quer dizer, 8 milhões estão na educação superior particular desse país. Aí a importância, né, de nós estarmos em instituições que não são apenas as de grande porte, mas também não são só apenas as de pequeno porte, mas é daqueles que têm a educação como ideal. Então, nesse processo de educar, nós temos que chegar a atender essa realidade que é da demanda da população brasileira, da demanda do desenvolvimento desse país e com a inclusão. Porque sem inclusão nós não vamos conseguir ter a educação que necessita para esse país. É uma inclusão, na verdade, a equidade até, né? Porque Com equidade. Quando você colocou ali, né? Equidade. Quando você colocou, Beth, para as pequenas instituições, né? Não adianta você dizer que está disponível para todos. O para todos não é suficiente para quem tem menos naquele momento ou que não tem a expertise naquele momento. Então tem que ser a equidade, porque tem que ser dado aquilo que a pessoa consegue dar conta, ou seja, que a instituição consegue dar conta, né? E aí, falando sobre qualidade, e eu queria, talvez, não sei se é uma provocação, mas para a gente refletir. Como a professora Beth falou sobre a realidade. A realidade, um pouco, a gente fala muito na educação sobre o contexto, né? Contexto, territorialidade, se fala muito de territorialidade, contexto. Vocês não acham que nós temos poucos indicadores que meçam impacto? A gente tem muito indicador de processo. As coisas estão todas certinhas, todas bem feitas, o documento está certinho. Então, será que não falta para a gente indicadores de resultado, de fato? Ou seja, claro que de acordo com cada instituição, dentro do seu contexto, dentro da sua localidade, mas que se meça algo que gere um impacto. E não simplesmente você dizer que todo mundo tem 5, porque todo mundo satisfez o quê? Um conjunto de elementos processuais que deu um indicador que parece ser uma qualidade, mas é uma qualidade muito mais processual do que uma qualidade de fato de transformação, de impacto. É uma provocação. Tá certo. O que o INEP está fazendo agora, quer dizer, primeiro a gente tem que assinalar o extraordinário avanço que foi a criação da Lei dos Sinais. Ah, sim. A Lei dos Sinais é um negócio maravilhoso, está velha, está antiga, tem 20 anos, 22, sei lá, 21, pois é. Mas está na hora da gente rever. Agora, foi uma coisa extraordinária. Sim. E ela produziu esses indicadores de processo. Eu entendo que ela organizou a produção. Agora chegou a hora da gente dizer assim, chega de produto, chega de processo, agora vamos para o produto. Eu vou ser rápida, porque o Rui também conhece muito bem esse assunto, mas assim, eu acho que esse novo modelo de avaliação que o INEP está inaugurando, que é um ano ENAD, no outro ano CPA, e no outro ano visita em loco, isso é uma maravilha. Você vai fazer uma visita em loco, você vai varrer a escola inteira, você vai conseguir incluir todas as atividades da escola ali naquela visita em loco, né? Já tendo passado por uma CPA, porque hoje os relatórios de CPA viram peso de papel, né? Agora não, eles terão que ser lidos porque a visita em loco será feita a partir daquelas indicações. Então eu terei visto o aluno, terei visto a instituição e depois eu terei visto a vida. Então eu acho que esses novos indicadores estão sendo construídos e que vão comparar iguais com iguais. Faculdades fortes em saúde serão comparadas com faculdades fortes em saúde. Isso. Terão um conjunto de indicadores específico para aquela... Continua, Rui. Não, eu ia deixar para o final aqui do podcast, mas isso aí, essa provocação traz para mim o seguinte, avaliar processo é algo que não retrata a realidade, né? Porque nós temos instituições de diferentes níveis de atuação e tudo mais. Mas há um modelo que é adotado não só nos Estados Unidos, né, mas também em outras partes do mundo, que é o da verificação do conjunto da aprendizagem. Isso. Né? É o Assurance of Learning. Então, esse AOL, ele é de fundamental importância e nós no Brasil não conseguimos. Raras instituições, conheço só umas 2 ou 3, adotam isso como um conjunto de indicadores que realmente, ao final do processo em que o aluno passa na nossa percurso instituição... formativo dele, né? Entendeu? Em vez de eu
de ficarmos nos preocupando com indicadores que analisam etapas, eu tenho que me preocupar com o conjunto. Ele entrou assim e tem que sair assim, né? O que seria um IDD... A proposta do IDD do Enad. O que seria a proposta... Aquela caixinha preta do IDD. Isso, né? Aquela caixinha preta do IDD, é você que disse, não fui eu, mas tudo bem. Mas é uma caixinha preta qual é a apropriação que a minha instituição faz disso? Então, eu gostaria mais que a gente fosse caminhasse junto com o governo e junto com os outros parceiros, né? Nessa busca por uma avaliação que chegasse a esse âmago da questão, que é o quanto eu contribuí para a transformação de quem entrou aqui com uma promessa de alguma coisa e como ele saiu lá na frente, né? Então, nesse aspecto aí, eu acho que vai chegar daqui a pouco na questão da empregabilidade, que é algo que assusta no Brasil, né? Que já está prevista pelo INEP também. Agora, o que eu acho é que, dentro disso que o Rui falou, tanto o ENAMED quanto o exame, quanto a Prova Nacional Docente, são isso. As duas coisas são isso aí. Como é que eu pego você do ponto de vista conceitual, e não é só a teoria, é o conjunto de atitudes, de habilidades, de competências, né? Perfeito. Toda a variável socioemocional que tem que estar incluída ali. Eu tenho visto as portarias desse ano de medicina, principalmente de licenciatura, estão muito bem escritas, assim, as competências estão muito claras. A gente ontem fez um homólogo, né, das nossas diretrizes. Eu tive a felicidade de ser liderada pela conselheira Ludmila Rajá, e aprendi muito nesse processo de relatoria ali. E para nós, assim, é muito importante não só o fortalecimento do SUS como eixo estruturante da formação do médico, mas também a formação por competências. Levando em consideração, a gente tem greenfields lá. Então, nós vamos ter períodos em que o aluno vai ter nada para fazer, né? O primeiro paciente do médico é ele mesmo. Então, a questão da saúde mental, que a gente achava que era só o maluco que estava andando na rua, não. Saúde mental que está dentro da minha cabeça aqui agora, nesse momento que eu estou nesse podcast. Isso. Então, nós enfatizamos muito a questão da tecnologia, da telemedicina, da inteligência artificial, mas, fundamentalmente, a questão da coleção de competências e atitudes que esse médico deve ter para salvar as populações, para atender a questão da saúde. E aí, o ENAMED, e a gente teve ontem a discussão disso com a Associação Brasileira de Educação Médica, a ABEM tem sido uma grande parceira lá do Conselho nisso. A gente está conversando com eles sobre o seguinte: como é que eu consigo ajudar as escolas a implantar essas DCNs? Porque não adianta também fazer uma DCN bonita que ninguém vai usar, né? Como é que eu ajudo essa implantação? E mais, como é que eu alimento os novos instrumentos de avaliação que o INEP está revendo agora? Então, são muitas... Eles precisam se comunicar, né, professor? Isso aí, tem muitas coisas acontecendo e assim, eu estou bem animada, porque depois de um período de marasmo, o INEP está se mexendo de forma vigorosa, com o apoio daqueles 7 funcionários que eles têm, né? Porque são 7 na educação superior e 7 na educação básica, e eles têm que fazer aquilo tudo. E eles são pessoas valorosas. Então, assim, eu estou muito animada com essa história nova da avaliação. Eu acho que nós vamos sair do outro lado com um produto bem melhor. Eu gostei bastante da proposta do ENAMED e da PND também. Para mim foi um fato assim, muito inovador. O desejo até, assisti algumas falas, participei de alguma mesa com o Ulisses. O desejo dele era até ampliar isso para outros cursos, né? O desejo dele era esse. Só que precisa, talvez com 7, como você colocou esse número cabalístico, talvez não, certamente não vai dar a conta disso, né? Mas eu gostei muito. E como o professor falou sobre aprendizado, nesse novo instrumento continua tendo aquelas 3 dimensões, né? Isso. Didático-pedagógica, infraestrutura, corpo docente editorial e mais agora uma dimensão, a princípio, uma dimensão única para cada área, né? Isso. E na didático-pedagógica tem o que eu achei interessante, vamos ver como é que vai ser implementado, tem 2 indicadores acerca da gestão do aprendizado. Não sei se vocês chegaram a perceber, eu achei que é um tema importantíssimo, que já deveria ser falado há muito mais tempo aqui, que de fato é isso. Como é que você cria mecanismos para acompanhar o estudante desde a entrada dele até a saída dele, satisfazendo o máximo possível as lacunas que ele vai tendo ao longo do percurso. Ao longo do percurso. Eu acho que essa gestão do aprendizado não deveria ser apenas... Mas eu louvo a atitude, já é um primeiro passo, né? Mas ele é apenas um item dentro de uma dimensão. Sim. Eu acho que se nós caminharmos... Um item que vai ter um peso pequeno. Se nós caminharmos para que a avaliação seja a gestão da aprendizagem e que os indicadores
entrem ali depois como o retrato do que está acontecendo nessa gestão da aprendizagem, né? E não por período, né? Mas é pelo tempo que o aluno passa na instituição de ensino. Então, eu vejo isso, e eu falei agora há pouco, né, na questão da empregabilidade, porque qual é a razão de nós termos as instituições de ensino superior no país, né? É prepararmos os cidadãos para serem contributivos para o desenvolvimento do país. Né? Agora, como é que eles vão ser contributivos para o desenvolvimento do país? O que hoje eu chamo de empregabilidade não é mais apenas carteira assinada, né? Porque nós vemos um momento totalmente diferente. Né? A maioria dos jovens hoje, né, o que menos quer é ter carteira assinada, né? É carteira profissional assinada. A capacidade que você tem de mobilizar recursos, atitudes, habilidades, que você vai contribuir para o teu desenvolvimento econômico e social de onde você está inserido. O que nos leva a pensar nisso, né? Como é que ao longo de qualquer carreira acadêmica eu insiro a questão do empreendedorismo. Isso é um desafio muito grande que nós temos. É saber como é que eu, quando vejo a minha vida profissional lá na frente, como é que eu encaro isso não apenas com o saber, né? Mas também com o ser e com o praticar e poder chegar a momentos em que eu vou, com o meu esforço e com aquilo que eu aprendi, poder ser contributivo para o desenvolvimento da sociedade, entendeu? Então isso eu acho que Estou envolvido muito hoje num projeto de educação empreendedora, por isso que vem sempre à minha mente aqui a questão do empreendedorismo, né? Mas isso é fundamental mesmo. E eu acho também que, além da empregabilidade, o que nós precisamos entender é que tipo de cidadão também nós estamos formando, né? Hoje, você viu a selva que virou as escolas de educação básica, é tiroteio, é menino apanhando, é batendo em professor. Essa selva é fruto da deseducação, né? A educação é uma coisa que liberta, ela é civilizatória, ela te ensina a pensar, te ensina a ser mais civil. É liberta, ter e ter melhores hábitos e voar um pouco por aí, ao invés de ficar só aqui nesse mundinho concreto, né? E eu acho que enquanto nós não formos capazes de apoiar a educação de verdade, né? O que a educação precisa hoje, além de tudo que a gente precisa? Carreira. Você tem que ter uma carreira de educação. Outro dia eu estava lendo que a Receita Federal já preparou um sistema que é 500 vezes maior que o sistema do Pix, porque o Pix só tem 3 informações, quem paga, quem recebe, quanto foi, para resolver o problema do IVA. Então, qual foi o Estado, qual é o CNPJ, qual é a razão, qual é o CNAE, qual não sei o que. Sabe por quê? Bom, a lei foi aprovada em janeiro. Em 6 meses, 8 meses, ele já tem um sistema pronto. A gente não consegue botar o EMEC no ar há 15 anos. Você entende? 15 anos a gente não consegue fazer um sistema para fazer inscrição do aluno no ENAD. Ele é implementado numa linguagem que ninguém mais ensina. Sabe por quê? Carreira, meu caro. Carreira. Isso mostra onde o governo bota esforço. O governo bota esforço em arrecadar recursos. Não bota esforço em formar o cidadão. Cidadão que ande por aí, tá, toma aí a escola, tá aí o SAEB, tá aí o Fundeb, se vira, cara. Agora eu vou cuidar do que eu sei, que é ganhar dinheiro, arrecadar dinheiro. E depois dizer que não tem dinheiro para educação. Sabe com quantas pessoas a gente resolve o problema daquele ministério? 2.000. É uma carreira para o ministério. Eu não estou falando para fazer delegacias regionais como tem de Receita Federal no Brasil inteiro, não. É o governo tomar vergonha na cara, não é esse, não, todos que vieram antes, os que vierem depois também, porque nenhum teve essa iniciativa, de abrir um concurso para botar 2.000 almas ali ganhando decentemente. Tenta fazer alguma piada dentro do INEP, que eu quero ver se alguém acha graça. Não acha. Por quê? INEP tem carreira. Qualquer piadista faz todo mundo rir dentro do MEC, porque todo ministro que chega tem uma ideia. Acabei de ter uma ideia. Para de ter essa ideia, continua a implantar a ideia anterior, por favor. Que é isso que a carreira faz. Acumula produtividade, acumula experiência. Governo, não Estado. Entendeu? Então, assim... Estado. Isso, é um Estado. A gente não tem, a gente tem política de governo. Então, eu não estou me referindo a esse MEC. Sim. Me refiro a todos os MECs que existirem no mundo enquanto eu for viva. Porque isso é uma vergonha não ter... Como é uma vergonha não ter uma carreira de médico? O cara, o SUS é o maior sistema do mundo. Cadê a carreira então? Bate tanto no peito para dizer que tem SUS e não tem carreira para os médicos. De fato não tem mesmo. Você entende? Não, então olha, é uma vergonha. Sem interferir aí no seu roteiro vocês que são os líderes condutor do podcast, né? Mas isso aí agora me chama a minha atenção para a questão da tecnologia, né? O quanto na educação nós estamos
realmente aproveitando o desenvolvimento tecnológico do nosso país e do mundo, né? Então, a educação sofreu uma transformação muito grande com a chegada da tecnologia. Não é só questão de EAD, que é uma questão conturbada, um grupo fala contra, outro grupo fala a favor, mas é a realidade, e é a realidade no Brasil e no mundo, né? A educação à distância. Mas ela depende fundamentalmente de tecnologia. Então, onde é que estão os investimentos na tecnologia? Não tem. Onde é que estão os apoios governamentais, de planos governamentais também, para que as instituições de ensino avancem na tecnologia? A gente fala, o momento hoje é só para discutir curso de medicina, né? Então, em qualquer instituição, o mote hoje é discutir a medicina. Mas, por exemplo, quantas instituições que têm curso de medicina nesse país têm hoje o acesso a toda a tecnologia da robótica? Não tem. No entanto, nós temos no nosso país, né, hospitais de grande porte em que os pacientes são operados por médicos que estão em outros países, e operando porque lá tem robótica. Mas como é que sai o médico recém-formado aqui no Brasil? Das instituições que nós temos hoje. Com as nossas DCNs, ele sairá melhor. Agora, é a pergunta... Quantos anos levam para implementar uma DCN no Brasil? Porque 10 vão ser 4, o cara vai ficar mais 6, daqui a 10 anos a gente vai ter um médico 4 aí para o limite para implementar. Essa é a nossa daqui a 10 anos nós teremos uma pessoa formada pelas DCNs que a gente assinou. Daqui a 10 anos. 10 anos, ou seja, passou a vida. Né? Um menino de 4 10 anos, se nenhuma instituição cumpriu o prazo de adaptação para implementar, né? Que acho que é 2 anos, né? Que está na... Não, são 4 agora, passou para 4. Para 4 anos para poder começar a implementar. 4 anos de implementar, mais 6 anos de curso. E o que é mais importante, sabe o que é? Que toda vez que, vou de novo voltar, quando você não tem carreira, você mostra qual é o valor que o Estado está dando para aquele setor. E quanto mais você avança na tecnologia, nesse ponto que o Rui falou, mais você produz desigualdade. Porque quando você vai fazer uma Copa do Mundo, quando você vai fazer uma Olimpíada, surge dinheiro, você não sabe nem de onde. Levanta não sei quantos mil estádios em 10 dias, asfalta a rua, não sei o quê. Quando você fala em levar a internet para a escola, não temos. O Elon Musk leva a internet para o mundo inteiro. O Brasil não consegue botar a internet dentro de uma escola de educação básica. Você entende? E isso é o aumento da desigualdade. Porque aquele brasileirinho que está no interior do Brasil, ou que está numa escola pobre aqui no Rio de Janeiro, ou que não tem renda e está fora da escola, os nossos filhos estão estudando a tecnologia muito bem, obrigado. Outro dia tinha uma pessoa, amiga minha, dizendo que o neto dela, de 4 anos, tinha uma disciplina chamada Ciência da Computação. Ele já estava ouvindo falar daquilo. Porque você vai fazendo o quê? E é a discussão se você alfabetiza no primeiro ou no segundo ano, né? Por que você alfabetiza no primeiro ano os nossos filhos? Porque os nossos filhos têm um repertório de palavras muito bons, eles têm treinamento, porque eles já falaram muito, balbuciaram muito, brincaram muito conosco, e eles são preparados ao longo dos 2, 3, 4 anos para chegar ali com 6 e cravar, porque já estão maduros aqui. Os outros menininhos não, eles vão para o segundo ano, porque no primeiro ano o menino ainda está tentando ver se pega o que o nosso de 6 faz, o de 7 completo ainda não conseguiu alcançar. Então, toda vez que você produz muita tecnologia num país descuidado como o Brasil... Você gera diferença. Você gera mais desigualdade, você gera mais exclusão, você gera mais brasileiros que, em vez de estar... Hoje vindo para cá, estavam 2 meninos de ensino médio pedalando com comida nas costas. Eles deviam estar fazendo um curso técnico e não pedalando para entregar comida. Você entende? Esse é o Brasil. O menino de classe média está estudando. O filho do pobre está entregando comida com um negócio de iFood nas costas. Então, essa injustiça social, essa falta de equidade, sabe? Essa falta de compromisso com o futuro do Brasil, um negócio que, para nós que trabalhamos em educação, e você também, nos deixa aflitos, porque a gente está vendo o resultado desse jogo, qual vai ser, né? A gente sabe. E sabe que vai ser de goleada e que nós vamos perder o campeonato. Possivelmente a diferença vai aumentar mais ainda. Aí dentro desse contexto... E no mundo. A diferença entre nós, aqui dentro, e a diferença entre nós com o resto do mundo. Só rapidinho. Semana passada não, 2 meses atrás, a gente estava numa reunião da COP. Chegou lá um grupo de chineses. Chineses 24, 25 anos de idade. Impecavelmente vestidos, falando inglês sem sotaque. Os brasileiros não falam português com sotaque.
O que dirá inglês sem sotaque? As pessoas são analfabetas, elas não conseguem. O repertório do brasileiro, se ele tiver 150 palavras, já foi bom demais. Os caras chegaram lá impecáveis, jovens, penteados, ternos bem cortados, inglês sem sotaque. É esse o recado que a China nos deu. A gente estava sentado assim, eu falei, não, vamos apanhar muito. Ainda bem que eu não vou estar mais aqui. Eles têm um planejamento de 50 anos, né? Eles começaram o planejamento dos anos 70. Sim. Ainda bem que daqui a 50 eu tô com 120, já fui. Não, Não quero nem ver esse Mas não, professora, se seguir agora aí, há pouco, alguns líderes mundiais estavam conversando, dizendo que estavam pensando em viver eternamente, né? Uma fala aí do Putin, não foi? Com o Putin, com o chinês. Os três, né? Conversando logo os três que deviam ir logo. Tem uns caras que querem ficar para sempre. Não é mais só imortal porque faz parte de academia, né? Agora tem a imortalidade. É a questão da saúde, você programar tecidos, órgãos, né? Agora, Marcos, deixa eu fazer uma pergunta. Primeiro, eu vou caracterizar aqui, né? Temos mais uns 15 minutos aí, mas é enaltecer o trabalho que o Semerge vem fazendo, né? E também parabenizar a Cláudia por ter trazido você aí para dar essa dimensão de aproximação acadêmica, né, com as nossas instituições. Mas me incomoda um pouco o seguinte, você, na sua experiência agora com o Semerge aqui, marco regulatório resolve? Marco regulatório da Eu vou inverter agora aqui. Ele está te entrevistando. Porque depende do que você vai responder, a gente comenta. Era o que eu ia quando a professora Beth começou a falar sobre tecnologia, e começou a falar sobre distanciamento, quanto mais tecnologia, a distância fica maior, na minha cabeça já veio a questão do marco da educação à distância. Foi que, e ele resolve? Da forma que está, assim, não resolve. Porque parece que distancia mais quem de fato precisa do uso de uma tecnologia apropriada para a mudança do seu status quo, da sua vida, isso fica mais distante. Só que aí volta um pouquinho a nossa conversa de uns 15 minutos atrás, sobre qualidade. Né? Então, o marco regulatório da educação à distância veio trazendo um conceito de qualidade, como se a educação à distância fosse uma baixa qualidade. Né? E não é isso. E as próprias avaliações demonstram o contrário. Não, se você vê a avaliação do ENAD, a distância é mínima entre o presencial é isso que eu estou dizendo. E a distância. Mas sabe o que acontece, gente? Eu entendo o espírito desse marco regulatório. Tava uma bagunça. Sim. Isso aí é outra coisa. O galinheiro tava uma bagunça. Aí é que eu queria chegar lá. O que a Marta fez? O problema da oferta, né? A oferta... Galinhas marrons para a direita, galinhas pretas para a esquerda, ovo ali. Porque tava uma bagunça. Desse ponto de vista, assim, mas talvez falte a parte metodológica. Claro, mas sabe o que acontece? Nós estamos lidando com pessoas, com reguladores severos, do ponto de vista de serem tradicionais, de serem conservadores, e eles chegam e encontram duas coisas. Eles vão embora do governo, depois volta. Quando ele volta, ele encontra duas coisas. A feira das liminares de medicina e a balbúrdia do EAD. Aí você pega a cabeça da Marta Abramo. Marta Abramo é uma reguladora experiente e clássica. Fala assim, ordem na casa. Primeiro, medicina, vem cá, padrão decisório. EAD. Ela só está tentando organizar. Agora, nós é que temos que ajudar o MEC a abrir, a fazer uma regulação de verdade. Porque aqui até agora o que ela fez foi dar vassourada nas baratas, entendeu? Para ver se tira a barata da cozinha. E deixa só a cozinha limpa. Foi só a vassourada que ela deu ali. Agora, como você vai tratar essa cozinha, eu acho que depende muito das instituições de ensino também, sabe? Com certeza. Porque é um pouco aí o início da nossa conversa. A professora Beth também colocou, eu sou também o professor Rui, sobre que a faculdade pequena ela tem uma dificuldade, mas também existe uma questão de mentalidade também do mantenedor e do gestor também, né? Então existe uma falta de atualização. Isso. Existe às vezes um processo de se vitimizar, que é uma característica às vezes bem brasileira, infelizmente, de se vitimizar em relação... O MEC não faz nada por mim, a regulação não faz nada por mim, mas na verdade ele dá um esquadro, né? Ele dá um enquadramento de onde você pode agir, mas dentro daquele enquadramento existe uma certa liberdade metodológica, principalmente, né, em relação aos docentes, em relação às suas matrizes curriculares, ao seu projeto pedagógico, mas, em geral, as instituições de ensino se acomodam na sua criatividade para dizer o quê? O MEC não deixa... Eu vou dar um exemplo, professora Beth, como a senhora falou aqui sobre engenharia, cálculo 1 e física 1, no início ele falou, né? Não tem nenhuma DCN de engenharia dizendo que tem que ter cálculo 1 com esse nome física 1, mas as pessoas se acostumam a fazer daquele jeito e a ser um primeiro, segundo semestre, terceiro semestre de engenharia que seja para esfolar a pessoa. Mas não tem aquilo escrito em lugar nenhum, mas a gente repete aquilo ao longo de quê? De 40, 50 anos repetindo. Então, existe um problema da engenharia? Existe, mas existe também um problema da mentalidade de quem organiza, por exemplo, um curso de engenharia. Estou dando um exemplo aqui, porque existe uma questão também para mim. A regulação, ela limita em alguns momentos. Na verdade, não é limitar. Ela diz o que você não pode fazer, né?
Né? Mas o resto todo... Esse é o ponto. O que você não pode fazer, o resto todo você está habilitado a fazer. O marco regulatório é impositivo, né? E eu não posso discordar, acho que ninguém pode discordar, que ele era necessário para colocar ordem na casa. Principalmente Tudo da bem. entrada, da oferta. Porque foi uma oferta não... Desregulada. não regulamentada e que não tinha parâmetros, então aconteceu, né? Então precisava colocar ordem na casa. Agora, e o marco regulatório, ele resolve por essa parte aí, que eu acho que agora a gente tem normas que têm que ser estabelecidas, que foram estabelecidas e que têm que ser cumpridas, senão eu perco a minha autorização, o meu reconhecimento e assim por diante. Mas o marco regulatório, da maneira como ele não resolve essa prospecção para o futuro. Não. Essa preocupação com a qualidade que nós temos que ter, essa preocupação com o aproveitamento da tecnologia que nós temos que ter, com a acessibilidade, não é? Com a inclusão, entendeu? Com a empregabilidade, com a contribuição efetiva para o desenvolvimento do país, né? Nas mais diversas áreas, Alguns dizem, tem muito médico, já não precisa mais de escola de medicina. Eu discordo. Não é por aí. Eu preciso que haja formação de médicos, né? Mas que esses médicos tenham formação muito sólida com a tecnologia, atualizados com o contexto, com o aprendizado acompanhado e que possam... Agora, não pode ter muita escola de medicina e não ter a oportunidade de ele fazer a residência. Então, eu tenho um descompasso aí no meio do marco, o problema entendeu? é que nós temos um vício, né? O vício nacional, né? De procurar brecha na lei para fazer o que não pode. Essas liminares de medicina, isso foi um conluio entre consultores e advogados. As escolas estavam quietas. Aí entrou na pandemia, ficou lá um advogado sem ter o que fazer, falou, opa, Rui, você quer ter um curso de medicina, Rui? Para mim não ligou, não. Porque você não tem escola, senão te ligava. De agricultura, senão te ligavam. medicina veterinária. Se fosse veterinária, ligava. Rui, você quer um curso? Não, mas eu não tenho. Não, eu vou abrir um curso para você, depois a gente vende essa liminar. Então, a abertura dos cursos de medicina foi uma aberração produzida por atores que não são da área de educação. São escritórios de consultoria, escritórios de advocacia, eles mesmos detendo essas licenças. E qual foi o nosso problema? A moratória. Como ninguém fez nada durante a moratória, embora mais de 20 mil vagas tenham sido concedidas durante aquela época, como veio a moratória e ninguém fez nada, aquelas instituições de ensino tradicionais, que tinham seus cursos de medicina, que queriam expandir o curso para outra área do Estado, que queriam aumento de vagas, falaram, opa, vou também pedir minha liminar. Aí sabe o que você faz? Você junta todos os ovos na mesma cesta e fica o joio misturado com trigo. E você esquece da origem, né? E aí o que acontece? O padrão decisório tem que ser aplicado a todos. O que a gente faz? Separa os pedidos bons e vamos ver o que está acontecendo com o resto. Pô, tem empresa de consultoria da Amazônia, jurídica, querendo credenciar a faculdade em Brasília com um curso vinculado de medicina. Que tal? Que fofo. Pediu 7 cursos essa instituição, que eu não vou dizer qual é. Ele sabe quem é, se estiver ouvindo. Uma vergonha um negócio desse. E como é que um advogado se presta este papel? A pedir a liminar de medicina para um cara que é advogado, que está no interior da Amazônia. Ou seja, é uma disfarçatez tão grande que quando a regulação vem dura demais, as pessoas reclamam, mas como é que eu faço para arrumar isso? A desregulação do EAD foi uma vergonha. Você ter polos abertos anualmente, 50, 150, 250, empresa de polo, barriga de aluguel, você entende? O mesmo espaço dividindo N... Um polo para 19 instituições de ensino, streaming. Você tem polo, outro dia a secretária estava falando comigo, Beth, tem polo com 4 alunos, secretária, isso é lavagem de dinheiro, não tem 4 alunos. Ela diz para você que tem 4 alunos, ali ela emite 100 notas fiscais, você entende? A gente está fazendo agora a regulamentação da pós-graduação Lato Sensu. Você não tem ideia, agora existem os creators. Você sabia que existem os creators? O creator é um professor que faz um conteúdo, bate na porta de uma escola e diz assim, essa escola é de um influencer. Sim. E aí o influencer diz para o creator, me dá a sua disciplina, me dá a sua disciplina, me dá a sua disciplina, eu pego a disciplina e todo mundo monta um curso. E digo, o MEC reconheceu e te dou um MBA, que você pode fazer, inclusive, em 3 semanas, as 360 horas, se você for bastante rápido.
Você entende? É outro mercado que virou a casa da mãe Joana. O Lato Senso foi esquecido durante Isso aí, muitos isso. anos. Foi, mas agora nós temos a conselheira Mônica Sapucaia à frente. A Mônica Sapucaia é uma infantaria brava. Nós vamos fazer, nós estamos discutindo isso no Conselho Nacional de Educação. Eu nasci de MBA. O Freitas, o Freitas sabe disso. A vida do IBMEC começou com Sim, uma claro. pós-graduação Lato Senso. Isso. Mas a gente tinha qualidade. Destacadíssima. Você entende? Então, assim, Agora, qualquer instituição, qualquer um diz que tem um MBA, né? É isso aí. não, padaria tem MBA. Padaria faz MBA, entendeu? É uma coisa assim, é uma coisa muito. Por isso que eu te digo, essa tendência do brasileiro de dizer assim, não é que eu faço para ganhar dinheiro hoje. Eu vou ganhar com MBA em finanças. Não posso fazer, chama um advogado. O advogado logo já chama um consultor. Aí eles já juntam, montam o projeto pedagógico, lança aquilo de qualquer jeito, ganhou ozinho, pronto, fui embora para casa, tô bem. Você entende? Isso é mais ou menos como dirigir táxi. Todo dia você leva um pouquinho para casa. É como esses caras lidam com EAD, com MBA. O Brasil, o futuro do Brasil são 3 dias no bolso dessas pessoas. E não uma história de 100, 200 anos que nós estamos construindo para os nossos filhos e para os nossos netos. Que terão vida longa, né? É verdade, é verdade. Nós estamos aqui falando, né, para os nossos associados, né, do Semerge, né? Isso. E eu tenho muito orgulho desses anos que passei na presidência, né, e agora por ter passado para a Cláudia Romano, né? Mas são instituições que precisam muito desse efeito que nós podemos gerar, dialogando, contribuindo, né? De tal forma que tanto o efeito regulatório seja útil, quanto também estimulando esse diálogo, essa aproximação que a gente tem com essas próprias instituições de ensino, né? No Semerge nós temos aí a Vera Lígia, nossa diretora executiva, há tantos anos colaborando, e ela conhece na palma da mão cada um dos dirigentes das instituições que nós temos aqui no estado do Rio de Janeiro, né? Então eu acho que é altamente contributivo isso que nós estamos fazendo. São provocações, são diálogos, né? Mas a realidade é que nós precisamos cada vez mais nos fortalecer como ensino superior particular, privado nesse país, né? Lidando com o governo, que é quem no Brasil dá vou chamar de concessão aqui, né? Mas os credenciamentos, as autorizações, né? E tudo mais. E também vendo a necessidade que existe das realidades diferentes no nosso próprio estado do Rio de Janeiro, Sim. né? Você O Sul Fluminense é uma você coisa, está o no Norte Sul Fluminense é Fluminense, outra. isso né? aí. Você está no Sul Fluminense, a realidade do Norte Fluminense, onde nós temos também um vice-presidente, que é o Conrado, que atua Sim. no Norte Fluminense, são realidades distintas. E um estado pequeno que é o Rio de E Janeiro. no Sul Fluminense tem medicina, no Norte Fluminense tem medicina, e aqui na cidade do Rio de Janeiro também tem medicina. Agora, o ensino superior não vive só da medicina. Nós não podemos ficar só focados nos cursos de medicina, né? A formação superior, a educação superior, ela é fundamental para que haja, no nosso caso aqui do estado do Rio de Janeiro, junto com essa ênfase que eu gosto de dar no empreendedorismo, para que nós tenhamos instituições que sejam altamente contributivas para a formação do cidadão que contribui na sua região e no estado, e pode ser no Brasil e no mundo também, como muitos saem daqui para trabalhar e ajudar em outras partes do mundo, né? Eu amo a educação. Eu amo a educação. Eu concordo com o Rui, a gente já está se encaminhando para o final. Isso. E eu queria dizer o seguinte: eu tenho muito orgulho de representar o Semerge. A minha militância não é no estado do Rio de Janeiro, eu sempre militei no Brasil afora, né? Brasília, é Rio, é São Paulo. Vocês não ignoram, eu sou pré-candidata hoje a uma eleição nacional importante. Na CONFENEM, que é a Confederação Nacional das instituições sindicais, E né? para situar aqui, porque o podcast ele fica atemporal, né? Nós estamos gravando hoje no dia 30 de setembro. Isso. Então, Pode ser hoje, que o podcast... hoje significa 30 de setembro. É isso. Obrigado Então, assim, pela contextualização. Eu tenho muito orgulho de representar as instituições de ensino do Rio de Janeiro, onde eu vou, porque o Rio de Janeiro, isso você falou, o Rio de Janeiro é um estado sofrido, pequeno, com graves problemas. Historicamente, né? O Rio de Janeiro não é nem a cidade mais violenta do Brasil e nem a capital das 10 cidades mais violentas, nem uma das 10 capitais mais violentas do Brasil. Mas é para o Rio de Janeiro que todo mundo olha. Né? E nós somos infelizes, quer dizer, aqui bastou ser governador, dá 3 meses, vai preso. Você entende? Aí tem agora um deputado estadual sendo acusado de matar uma vereadora. Então a gente vive um ambiente de sei lá, não posso nem falar, faroeste.
né? E no meio disso, esse povo maravilhoso, esses empreendedores incríveis que abrem as suas escolas todos os dias, que fazem vestibular, que mudam seus projetos pedagógicos, que recebem os seus professores, que vão às formaturas, que se vestem com joga aquele chapeuzinho para cima. É comovente como o mantenedor da educação superior brasileira é resiliente, acredita no Estado e leva isso para frente. E eu acho que o Semerge sempre, primeiro com o Cândido Mendes, depois com o Rui, agora com a Cláudia, o Semerge é isso, né? Um sindicatozinho pequenininho, mas é bravo para danar, briga a beça. Você entendeu? O bichinho é assim, ó, desse tamanhozinho. O Estado é pequeno. Tem pessoas boas de briga também, né? Nossa, não, o sindicato é pequenininho, mas faz um barulhão danado. Então, assim, muito obrigada, Max, por essa oportunidade. Obrigada a todos os nossos queridos associados. E quem não associa, por favor, associe-se. Obrigado por essa oportunidade. Agradeço. O professor Rui, quer finalizar alguma coisa a mais? Ah lá, 8 segundos. Mas a gente tem tempinho Não, mas aqui, ele prorroga. que é pra só o gente aqui. limite. Não, só quero Com dizer pra você certeza. que eu fiquei no tempo. Com certeza, esse aqui foi um podcast diferente, né? Porque a gente abordou diversas facetas e tal, mas é porque é a realidade da professora Elizabeth e é a minha realidade também, entendeu? Ao longo dos anos, a minha paixão sempre foi a educação, foi a sala de aula, né? E da metade para frente foi a gestão das instituições de ensino, né? Então, com isso, a gente vai vivendo realidades e vai se apercebendo de que é preciso a gente ser guerreiro mesmo. A gente tem que ser brigão, lutador, né? Resiliente ao extremo, entendeu? Porque nós vivemos um contexto porque a existência de uma instituição de ensino, ela depende de uma autorização do governo. Então, você tem que lutar para ter essa autorização. E quando isso não é feito além do impositivo, com o aspecto contributivo, isso traz marcas que vão se acendrando ao longo do tempo, né? Então, eu acho que nós estamos assim dando, com essa leveza de hoje aqui, né? Abordando diversos itens, estamos dando uma contribuição positiva para todos aqueles que estão nos sintonizando. E só para contextualizar, lembrar o que ele falou, que hoje é dia 30 de setembro. Não sei quando você vai ouvir, mas a realidade de hoje... já será novembro. A previsão já será... Eu já terei ganho ou perdido a eleição. já estará eleita. Mas se é para encerrar, né, estamos no nosso tempo aí, eu quero, Max, agradecer muito aí. Temos tido a oportunidade de... Aliás, quando eu era presidente, já tinha solicitado a você alguma contribuição, isso, né? E se consolidou agora com a Cláudia formalizando aí para que você desse uma assessoria mais permanente. Com o apoio do Eduardo. Mandar meu abraço para o Eduardo. Claro, Eduardo. Foi meu vice-presidente, agora é o vice-presidente da Cláudia e é um educador daquele que é modelo, né? É um educador fantástico, presidindo uma fundação, sendo reitor de uma universidade no Sul Fluminense, né? E também a toda a diretoria. Eu acho que nós conseguimos ter uma diretoria no Semerge que é respeitada pela individualidade de cada um, pela longa contribuição que todos têm dado à educação superior nesse país, pelo envolvimento diário, né, com essa educação, né? Então eu te quero agradecer muito essa oportunidade de estar aqui e principalmente ao lado da Beth aqui, que é essa guerreira, e que eu incuti na cabeça dela que há 10 anos atrás que vamos perseguir... 12. Vamos perseguir, nós temos que chegar na COFENEM. A COFENEM... Faz 12 anos, gravou, registrou isso. 12, a gente conta pelo número de mandatos. Mandatos. E hoje nós estamos aí, a Cláudia dando total apoio, né? A Cláudia tem sido uma irmã. E também enaltecer aí a nossa parceria com o Sindicato de São Paulo, né? O Semesp tem sido um parceiro ao longo dos anos aí, muito... E só para concluir, eu tenho uma dupla felicidade aqui nessa minha aposentadoria, né? Porque eu sou dirigente de uma instituição pequenininha aqui no Rio de Janeiro, que só tem curso à distância e focado na agricultura, né? Não é nem agropecuária, né? Agricultura mesmo, é SNA. Até fala para as pessoas... no agronegócio. Fala para as pessoas que estão assistindo o SNA, o que é? SNA Digital é uma faculdade focada no agronegócio, né? Com 3 cursos, né? E ali eu me realizo um pouquinho ali também. Mas é só curso à distância e com graduação e uma preocupação grande na pós-graduação, que ela citou muito bem aqui, e no que não deu tempo de falar, que é a educação tecnológica, que é uma outra coisa muito importante, né? Mas, ao mesmo tempo, eu tenho o privilégio de fazer parte do Conselho de Administração
de uma universidade muito respeitada, né? Não só em São Paulo, mas como no Brasil, que é a Universidade Presbiteriana Mackenzie, Certo. que tem um peso muito significativo pela sua busca da qualidade, por 150 anos de existência. A SNA tem 120, o Mackenzie tem 150 e eu tenho 70, então nós estamos mais ou menos... Quase todo mundo na mesma idade. Você pensa Mas olha, só para dizer da minha alegria, Max, de estar aqui, né? E espero que tenhamos, de alguma forma, sido úteis aí àqueles que nos acompanharam nesse podcast aqui. Excelente. Beth, mais algo? Não, Ok. acabou. Eu acabei no meu tempo regulamentar. Eu cheguei no horário e parei no horário. E, pessoal, o professor Rui, professora Beth, adorei estar aqui com vocês. A gente conversa sempre... Isso ele diz pra todos. Não, sabe o que é? Porque... Ele diz Beth, isso pra todos. Igual aquele namorado. Mas tem que dizer... mas olha só, Eu te amo. Beth, mas eu sempre falei com você rápido, às vezes, o professor Rui eu já tive mais momentos, mas com você, por exemplo, eu sempre falo rápido, às vezes em algum evento. Hoje eu estou tendo a oportunidade de poder te conhecer mais e saber as tuas ideias e admirar você aqui nessa mesa. Então, assim, a gente nunca tinha tido a oportunidade de ter mais 5 minutos de conversa. Você precisa conversar. Então a gente... Você precisa convidar a Beth para tomar um chimarrão, que aí... Pra mim, ela é cariocona, ela gosta do mate. Ah, mas- Mate de praia. Olha a minha cara. Eu tomo chimarrão, ele sabe. Mas assim, Mas no dele, Né? eu acho esse negócio de chimarrão uma porcaria. Fica um Não faça passando isso, na boca não grava do isso aí, outro, não. né? eu não tenho tomado, desde que eu vim pro Rio de Janeiro. É verdade. A minha família também não. O cara fica assim, É que você tem que ter uma cuia. Baba outro, baba outro. Valeu. Não, tô Minha- fora. Muito Pessoal, obrigado, viu, Max? Então é o Já seguinte, acabou, não? tá acabando agora aqui. Agradecer aos convidados que estão aqui. A Cláudia Romano mandou no início aqui um agradecimento a vocês. Um abraço para ela. Obrigada, Cláudia, obrigada. Valeu. E vai ser disponível não só para os associados, mas para também não associados. É aberto Ok. no YouTube, lá início de novembro, Spotify, Deezer. Então, assim, é para ouvir, para ver, então, disponível para todo mundo. Estaremos lá. Tá? Então, Qualquer reclamação, um abraço a todos e todas. Nos qualquer vemos no reclamação próximo. é com o Max. Tchau, tchau. Tchau.